Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, gente, queria agradecer a CP de povos comunidades tradicionais. Esse tema é um tema muito importante, a gente tem um desafio enorme no estado de Minas Gerais, né? E também a nível de Brasil. Então, foi uma aula, né? Eu sei que vocês prepararam tudo com muito carinho. E importante esse debate, né? Porque cada vez mais fica evidente para mim que a prática, né, como foi colocado aqui, tem que ser no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E agradecer a participação, né, da deputada aqui com a gente, na luta que ela faz, é uma referência aí para nós, no Estado, né? Então, a gente queria agradecer muito, é um momento importante, e que bom que teve essa proposta aí, né, Lucas, que você colocou, para a gente ter esse tempo com um tema tão importante. Sempre melhor. Gente, boa tarde para todas as pessoas. Quero cumprimentar aqui o presidente do Conselho, Felipe, cumprimentar o nosso babá Edilson, que estendo aí os demais membros do Conselho. Aline, é um prazer estar dividindo a mesa com você, prazer também te conhecer. Carol, que deu uma aula aqui. Falei, gente, tem que ser muito pessoa de mestrado aí, eu vou fazer um mestrado e conseguir registrar um pouco dessa trajetória nossa de ocupar espaço da Assembleia Legislativa e traduzir para dentro do institucional as demandas do povo negro que nos cobram. Cobra aqueles que estão vivos e aqueles que morreram pedindo água, morreu com fome. Então, a gente precisa mesmo ter muita ginga. E aí, Babás, eu sou me brifou antes, né, falando da importância de falar do decreto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos Comunidades Tradicionais, e linkar isso com algumas práticas que o mandato tem feito, que ajudam a gente a combater a fome, que parece que é uma palavra do passado, num país tão rico, num estado como o nosso, tão grande, com tanta terra, mas ainda assim tem gente passando fome, e tem dados sobre isso. E aqui, mas antes de tudo, é a importância do conselho diverso, do conselho para além dos partidos, né, do conselho bem estruturado, com capacidade de fazer, ajudar na fiscalização. Porque eu trouxe alguns dados, e se puder aumentar, eu que estou bem a sério mesmo, mas eu ganhei isso. Pra gente, porque eu queria provocar os conselheiros e conselheiras a se debruçar nesse momento que nós estamos na Assembleia Legislativa. Porque o orçamento ele funciona de forma circular. Então, você primeiro, nós estamos na fase agora de discutir a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Ela parece uma coisa chata, não parece, não é chato, mas é extremamente importante que cada cidadão, por mais que isso exija muito da gente, consiga acompanhar esse ciclo orçamentário. Porque todo ano a gente faz revisão dessas leis. Então, nesse momento, nós estamos revisando a LDO. A LDO é a lei que dá a diretriz para que o Estado fale o que é prioridade para ele gastar com o orçamento. E se vocês abrirem, está lá no site da Assembleia, disponível para qualquer pessoa, abrir o PDF, às vezes lê no ônibus, sei lá, no tempinho lê. Tem previsto na LDO, por exemplo, quase 2 bilhões de renúncia fiscal. O que é isso? O governador falou assim, olha, empresa, você não precisa pagar imposto. Você não precisa pagar o que está devendo. De renúncia, 2 bi. Está escrito lá. Nós vamos votar, porque raramente a Assembleia questiona isso. Ela entende que o governador sabe o objetivo de renúncia é você investir em desenvolvimento. Está trazendo uma empresa, sei lá, não está escrito.
a gente coloca lá as nossas demandas. E aí, todo ano, eu faço emenda, mesmo que boa parte das minhas emendas não são acatadas, mas eu tive a felicidade que nos últimos 2 anos, ter a palavra escravidão da ideia. Mas como não tinha, como muitas outras expressões, é lógico que o conselho está lá. Né? O conselho, segurança alimentar, são expressões que estão na ideia. Mas se você for passar também, né, acontecer para mim, aí tem algumas legislações dessas questões. Aí tiraram o aparelho. Aí lá está no artigo 2º da EDELA dizendo é uma lei que é direito de combater a fome, a pobreza, a promoção da segurança alimentar. Não fixa valor para isso. Se sobrar, se der, se alguém brigar, o que a gente vai fazer é estipular valor mínimo. E essa hora não precisa, porque existe também a ideia para mim. Que aí fala isso, nós também falamos de transparência. Se não tem valor, não tem transparência. Como é que você vai brigar? É muito, é pouco, não tem valor para combater a fome e a desigualdade. Mas aí no PPAG, que aí é uma outra fase, eu também gostaria de chamar a atenção, depois você aprova, depois você vê o PPAG. O PPAG é o momento que cada um de vocês pode participar. A emenda do PPAG é o programa plurianual governamental. Nesse, você pode fazer emenda. Então, você participando dos encontros, e a Assembleia tem uma comissão de participação popular, é onde você faz as emendas. É ali que só eu posso fazer, como deputado, mas o PPAG, qualquer cidadão mineiro, ele pode colocar lá suas demandas. Mas ele, nos últimos anos, uma parcela dessas emendas que a Assembleia apresenta, o Estado vem acatando. Aí depois a gente vai ver outra fase, vem acatando. Então, vocês colocam lá, precisa fortalecer o conselho, precisa aumentar o valor das diárias, das reuniões presenciais, das visitas, ter carro, lanche. Óbvio, né? Então, assim, fortalecer o conselho, no PPAG é o momento de fazer isso. Então, nas reuniões regionais, que a Comissão de Participação Popular fará, é o momento de cada um de vocês participar e brigar lá por essas emendas. Que mês que é o PPAG? Eu mando para vocês, eu vou conferir lá esse ano, quando começa. Mando para o presidente, mas agora em setembro, né? a gente vai aprovar. Vamos fazer emenda agora, não, setembro não, bem antes. Aí, a LOA já aprova, que é a outra legislação. Aí no PPAG vocês podem fazer emenda, isso é muito importante. Então, se vocês combinam que cada um de vocês, em cada setor, vai em todas as audiências, em todas as audiências você coloca a minha emenda. Sabe por quê? Porque a água mole pedaluga, vai ser repetir, igual os anos, né? Você consegue aprovar e ela chega com mais força na Comissão de Participação Popular, que é onde também vai fazer, juntar todas as emendas e ela aparece no PPAG para que o governo aprove a Assembleia e seja catado. Mas aí no PPAG eu separei ali, depois vocês podem dar uma lida, assim. É muita coisa, mas tem várias ações, programas. Só queria dizer que é possível fazer o acompanhamento do orçamento, porque não existe combater racismo, fome, discriminação sem dinheiro. Acho que a Carol falou muito bem, a fome tem cor, a fome tem endereço, tem CEP. Então, assim, tem os lugares onde a concentração de fome é maior, onde a desigualdade é maior. Não tem como combater esse dinheiro. Não tem conversa. Ou tem orçamento, ou a gente vai ficar rodando em volta do rabo, diagnosticando problemas sem encontrar solução. Então, brigar por orçamento é muito importante. Aí tem várias ações, e aí quando você
percebe assim, olha lá, desenvolvimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Previsão ali de 79 mil. Nada. Desenvolver um sistema, colocar pessoas para trabalhar, alimentar esse sistema. Porque, mas gastar dinheiro no sistema para quê? Vamos comprar alface? Não, gente. Sem sistema, você não consegue ter diagnóstico e agir em cima do diagnóstico. É aonde que precisa ir mais recursos esse ano. Depois que você manda o recurso, qual o impacto aquele recurso de fato tem. E aí tem algumas ações ali que eu consegui, com emenda parlamentar, com apoio. Por exemplo, tem ações aqui prevendo cozinhas comunitárias. Que é onde eu discuto muito, que parece uma grande novidade, né? Que foi o Conselho, que foi a política nacional. Cozinha comunitária é senzala mesmo, a gente sempre cozinhou coletivamente. A gente sempre alimentou, junto com a festa, junto com a fé, junto com a crença, junto com as manifestações culturais. Comer coletivamente, cozinhar coletivamente é uma ação ancestral. E a gente precisa identificar aonde já tem isso na prática, porque senão o Estado vai criar a cozinha do zero. Muito mais difícil e mais caro. Porque aí você tem que treinar a cozinheira, ensinar quantos quilos de arroz é necessário para alimentar X pessoas. A gente tem provocado o Estado a fortalecer as comunidades tradicionais. E aí tem essa lei federal, mas nós também propomos na Assembleia criar política estadual de sustentabilidade dos povos para que a gente pudesse injetar recursos direto nessas ações. Ali, toda ação eu posso pôr recurso. Tem alguns problemas aqui e ali, é que tem dinheiro, tem a previsão, mas na hora de executar, aí não empenha, mas quando empenha, não executa. Então, você vai ver números grandes ali, mas desce para mim, você vai ver que tem coisa que é empenhada, mas não é executada. Então, tem coisa lá, 7 milhões de euros, mas na hora de executar, previu, que é a autonomia do governador. Eu estou prevendo que eu vou gastar tanto, ou que eu vou investir tanto no combate à fome, ou que eu vou garantir tantos por cento que vai para o fundo estadual da miséria, mas não tem lei que obriga ele a usar o dinheiro que ele falou que disponibilizou. Então, a gente tem, e aí porque eu não quero delongar muito, acho que é mais importante as perguntas depois, a gente pode reforçar cada um daqueles programas com emenda parlamentar, com indicação nossa também. Depois de aprovar, agora, eu estou falando, nós estamos na LDO, o que nós estamos disputando? A diretriz. Depois a gente vai para o PPAG, que aí faz a rodada da Comissão de Participação Popular, ouvir o povo do Estado de Minas Gerais, com audiências, aí a gente vê no PPAG. Ali também eu posso fazer intervenção e os 77 deputados. Depois que aprova, a gente faz a indicação individual de cada parlamentar. Aí eu posso pegar a minha fatia e fazer emenda e indicar para qualquer programa que está previsto no PPAG. Eu já saí aqui com esse compromisso de fortalecer o Conselho, que é mandar recurso para que tenha mais encontros. Aí, esse recurso, o governador é obrigado a executar, porque hoje as emendas são impositivas. A parte dele é que não é impositiva. Tem previsão lá de apoio ao Conselho, está ali 347 mil. É o programa 074, a ação é 4197, específica do Conselho. Que não, é o Conselho, ainda tem as ações que são de combate à fome, tem para a Emater, para a SEAPA, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, todas as secretarias têm uma ação de combate à fome. Incentivar
hora de escolher quem que vai votar para o governador. Porque o governador ele vai ter que apresentar uma proposta. Ele sobe lá no site do TRE a proposta dele. Então, na hora de você escolher, não precisa ver, eu não vou nem discutir, cara, se é bandeira vermelha, se é bandeira azul, se é bandeira verde. Pega o programa que ele está apresentando e bate com isso aí, e depois você vai acompanhando se o que ele prometeu na campanha, ele está fazendo. Ou pior, o Zema prometeu não fazer e ele não está fazendo. Eu acho que é o Zema e hoje o seu vice, que é governador, não faz. Eu acho que apoia é um problema individual, ou coisa de gente preguiçosa, que não quer trabalhar, que quer viver de Bolsa Família, quer viver de auxílio, e não entende que o papel do Estado é distribuir a riqueza. Ele arrecada para distribuir. E se está chegando diferente em cada uma das mãos, é um problema de Estado também, não é um problema do indivíduo. Essa é a diferença de ser comunista e de ser liberal, né? Pois é, mas a gente se sente muito órfão, sabe, deputado? Com um quadro de que governador que a gente vai votar? O que está aí para a gente? A gente não tem esperança nenhuma no nosso Estado, que é grande demais. Sabe, que representatividade tem de governo nesse Minas Gerais? Que vergonha! Sabe, as pessoas estão dispostas a governar o nosso Estado. Eu não estou disposta a votar em qualquer governador. Eu não. Sabe? E não estou disposta de abrir mão do meu voto. Eu não quero votar nem em branco e nem me apartar do meu voto, ter direito de escolher. Mas isso que está aí mostrando para a gente é vergonhoso. É isso. Concordo plenamente com a senhora. Só para... esse é o papel de cada liderança que está aqui nos seus territórios também. Quando a gente disputa orçamento, quando a gente fiscaliza a política de Estado, a gente está fazendo nosso papel político. E a gente precisa, no território onde a gente atua, levar essa consciência. Que nós precisamos desmamar o Estado de Minas Gerais também de uma lógica colonial, né? A minha eleição e de muitos outros hoje é justamente contra a colonial. Porque quando você pegava a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, era sempre herdeiro, sabe? Filho de alguém, irmão de alguém, que herdou a cadeira. A gente está quebrando isso. Pena que é lento, mas está acontecendo. Está acontecendo. Nós temos, como a senhora, muitos outros também estão incomodados de ter que votar nos nomes que está alto, que está na frente das redes sociais. Né? O nome que está na frente, né? Quer dizer, o que a pessoa fez? Né? Qual é o programa? Mas a gente vai seguir fazendo, eu sigo fazendo meu trabalho de base, e por isso eu queria apresentar, depois do PPAG, essa fase em que a gente pode ficar em emenda individual, e o que a gente tem feito é fortalecer as cozinhas comunitárias dentro de comunidades tradicionais. Lógico, tem programas do governo federal fantásticos aí, estão funcionando, né? O PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, tem o PNAE aqui a nível estadual, nos municípios eles também têm incentivado os prefeitos, né, a comprar da agricultura familiar e, com isso, manter as pessoas no campo, alimentar, ter produtos dentro da institucionalidade que menos danoso, né, para a saúde, né, sem agrotóxico, tudo isso, esses programas têm incentivado. E ao longo, e a gente percebeu que é possível casar esses programas com as cozinhas. Então, a gente percebeu que é possível uma associação de religião de matriz africana voltar à cozinha, porque ela já alimenta muitas pessoas nas suas festas tradicionais. Ela já alimenta. Então, é possível
quantidade grande de pessoas, sem pedir crachá, sem pedir dinheiro. Então, cada festa já alimenta uma comunidade inteira. Então, essas casas é possível montar cozinhas solidárias e essas cozinhas serem registradas no governo federal. Vou dar um exemplo dos Arturos aqui em Belo Horizonte, RMBH, né, lá de Contagem. Eles já têm a cozinha cadastrada e reconhecida pelo governo federal. Está na fase agora do governo federal, vamos dar recurso para garantir insumos. Mas a cozinha deles também foram montadas por meio de venda monumental. Então, assim, é a cozinha, aí não é uma cozinha improvisada, né, gente? É uma cozinha que o governo federal possa reconhecer para oferecer comida, alimentar terceiros, aí é como uma cozinha industrial, né? Tem que passar pelo vigilância sanitária, que é extremamente rigorosa, mas a cozinha deles conseguiram fazer adaptações, e hoje não só o instrumental, né, os equipamentos, mas também a estrutura do lugar é aprovada pela vigilância sanitária. Então, hoje eles têm o certificado e o governo federal reconhece que aquela cozinha pode atender. E aí a gente enfrentou um desafio que é os indígenas árabes. Está mais pertinho do acampamento, com insegurança alimentar grave, chegou a óbito. Hoje a gente tem certeza que 2 das crianças que vieram a óbito eram com desnutrição, outras vieram a óbito, a gente não pode afirmar, né? Então, estou tendo esse cuidado, mas 2 crianças vieram a óbito com desnutrição. E o que a gente provocou no governo federal? Tá? O governo federal, você já reconhece os Arturos como uma cozinha? É possível você cozinhar para atender os arauos, os indígenas, até que os indígenas consigam eles mesmos pela cozinha? O governo federal não é possível. Então, pegar o plano de trabalho dos Arturos, ampliar para que ele possa atender um outro município e uma outra comunidade também tradicional e de povos originários. Por que eu estou falando isso, gente? Porque